A princesa Flor de Maio era uma vez um rei e uma rainha cujos filhos tinham morrido, um depois do outro, até que, enfim, sobrou só uma garotinha, e a rainha não sabia o que fazer para encontrar uma aia verdadeiramente boa, que cuidasse dela e a educasse. Um arauto foi enviado a tocar trombeta em todas as esquinas, ordenando que as melhores aias se apresentassem à rainha, pois esta escolheria uma delas para a jovem princesa. Então, na data marcada, todo o palácio estava apinhado de aias, que vinham dos 4 cantos do mundo oferecer-se, até que a rainha proclamou que, para ver a metade delas, se apresentassem, uma a uma, enquanto estaria sentada num bosque sombreado perto do palácio. Assim procederam, e as aias, depois de ter feito reverência ao rei e à rainha, dispuseram-se numa fila diante desta, para que fizesse sua escolha. A maioria delas eram bonitas, gordas e encantadoras, mas havia uma que era de pele escura e feia, e falava uma língua estranha que ninguém entendia. A rainha perguntava-se como ela ousava oferecer-se, e mandaram-na embora, uma vez que certamente não seria a escolhida. Ao passar, ela resmungou alguma coisa, e prosseguiu, mas escondeu-se num buraco numa árvore, de onde podia ver tudo o que acontecia. A rainha, sem pensar 2 vezes, escolheu uma aia de rosto rosado. Tão logo a escolha foi feita, uma cobra, que estava escondida na grama, mordeu exatamente o pé daquela aia, e esta caiu como morta. A rainha ficou perplexa com o acidente, mas logo escolheu outra, que mal deu um passo à frente, quando uma águia voou e derrubou uma tartaruga enorme na cabeça dela, a qual se partiu em pedaços, como a casca de um ovo. Neste momento, a rainha ficou horrorizada. Mesmo assim, escolheu uma 3ª vez, mas não teve melhor fortuna, pois a aia, correndo, esbarrou no galho de uma árvore e cegou-se num espinho. Então a rainha, tomada de desgosto, gritou que deveria haver alguma influência maligna em ação, e que não escolheria mais naquele dia. Tinha acabado de levantar-se, para voltar ao palácio, quando ouviu às suas costas o estrépito de uma gargalhada malévola. Ao virar-se, viu a estranha horrenda que dispensara, a qual estava se divertindo com os desastres, e zombando de todos, sobretudo da rainha. Isso incomodou muito Sua Majestade, que estava prestes a ordenar sua prisão, quando a bruxa, pois ela era uma bruxa, com 2 pancadas de sua varinha, invocou uma biga de fogo movida por dragões alados, e disparou pelos ares proferindo gritos e ameaças. Quando o rei viu o que se passara, exclamou: "Pobres de nós! Estamos perdidos, pois aquela não era outra senão a fada Carabosse, que guarda rancor de mim, desde que eu era garoto, e um dia pus enxofre em seu mingau só por diversão." A rainha então começou a chorar. Se tão somente eu soubesse de quem se tratava, disse, teria dado o melhor de mim, para fazer as pazes com ela. Agora imagino que tudo está perdido. O rei lamentou tê-la assustado tanto, e propôs que reunissem um conselho, para averiguar o melhor a ser feito, a fim de evitar os infortúnios que Carabosse certamente pretendia lançar sobre a princesinha. Assim, todos os conselheiros foram convocados ao palácio, e, depois de terem fechado todas as portas e janelas e tampado todos os buracos de fechadura, para que não fossem ouvidos, trataram do assunto e decidiram que todas as fadas num raio de até 100 léguas, deveriam ser convidadas para o batizado da princesa, e que o momento da cerimônia seria mantido em profundo segredo, para que não se passasse pela cabeça de Carabosse comparecer. A rainha e suas damas de companhia começaram a trabalhar para preparar os presentes das fadas convidadas. Para cada uma, um manto de veludo azul, uma nágua de cetim alaranjada, ou um par de sapatos de salto alto, algumas agulhas afiadas, e um par de retalhos de ouro. De todas as fadas que a rainha conhecia, somente 5 puderam vir no dia marcado, mas começaram imediatamente a dar presentes à princesa. Uma prometeu que ela seria perfeitamente linda, a segunda, que compreenderia qualquer coisa, não importa o que, na primeira vez em que lhe fosse explicado, a terceira, que ela cantaria como um roxinol, a quarta, que ela seria bem-sucedida em todos os seus empreendimentos. A quinta estava abrindo a boca para falar quando se ouviu um tremendo estrondo na chaminé, e Carabosse, toda coberta de fuligem, desceu rolando. Digo que ela será a mais azarada das azaradas, até que tenha 20 anos. Então a rainha e todas as fadas começaram a suplicar e implorar que pensasse melhor, e não fosse tão cruel com a princesinha, que nunca lhe tinha feito nenhum mal.
A fada velha e medonha apenas grunhiu, e nada respondeu. Então, a última fada, que ainda não tinha dado seu presente, tentou ajeitar as coisas prometendo à princesa uma vida longa e feliz depois que o período agorento tivesse findado. Neste momento, Carabosse riu malignamente e saiu pela chaminé, deixando a todos em grande consternação, em especial a rainha. Ainda assim, ela recebeu as fadas esplendidamente e deu-lhes lindas fitas, das quais gostaram muito, além de outros presentes. Quando estavam indo embora, a fada mais velha disse que eram da opinião de que seria melhor encerrar a princesa em algum lugar, com sua dama de companhia, de modo que não pudesse ver ninguém, até que tivesse 20 anos. Sendo assim, o rei mandou construir uma torre com este propósito. A torre não tinha janelas, logo era iluminada por velas de cera, e o único caminho até aquele lugar era uma passagem subterrânea, com portas de ferro a apenas 6 pés de distância uma da outra, e guardas por toda parte. A princesa chamava-se Flor de Maio, porque era viçosa e radiante como a própria primavera. Ela cresceu em estatura e beleza, e tudo o que fazia e dizia era encantador. Sempre que o rei e a rainha iam vê-la, ficavam cada vez mais fascinados. Embora estivesse cansada da torre, e com frequência implorasse a eles que a tirassem dali, os pais sempre recusavam. A aia da princesa, que jamais a deixara, às vezes falava sobre o mundo fora da torre, e, mesmo sem jamais ter visto nada por si mesma, ela sempre entendia com precisão, graças ao dom da segunda fada. A miúde, o rei dizia à rainha: somos mais sagazes que Carabosse, no fim das contas. Nossa Flor de Maio será feliz apesar de suas predições. E a rainha ria até cansar com a ideia de terem sido mais espertos que a velha fada. Ordenaram que fosse pintado um retrato da princesa e enviado a todas as cortes vizinhas, pois em 4 dias ela completaria seu 20º aniversário, e era hora de decidir com quem ela se casaria. Toda a cidade estava regozijando com a ideia de que a liberdade da princesa se aproximava, e, quando chegaram as notícias de que o rei Merlin estava enviando seu embaixador para pedi-la em casamento para seu filho, ficaram ainda mais jubilosos. A aia, que mantinha a princesa informada de tudo que se passava na cidade, não deixou de repetir as novidades que tão de perto lhe interessavam, e descreveu de tal maneira o esplendor com que o embaixador fanfarronada entrou na cidade, que a princesa ficou ansiosa para ver a procissão com os próprios olhos. Pobre criatura sou, lamentou, encerrada nesta torre deplorável, como se tivesse cometido um crime. Nunca vi o sol, nem as estrelas, nem um cavalo, nem um macaco, nem um leão, exceto em figuras, e embora o rei e a rainha digam-me que serei libertada quando tiver 20 anos, creio que só dizem isso para manter-me distraída, quando não têm nenhuma intenção de deixar-me sair. Em seguida, começou a chorar, e a aia, a filha da aia, o encarregado de embalar o berço, e a babá, que a amavam ternamente, choraram juntas, de modo que nada se ouvia senão suspiros e soluços. Era uma cena trágica. Quando viu que todos se compadeciam dela, a princesa decidiu seguir o próprio caminho. Declarou que faria greve de fome até a morte, se não encontrassem meios de deixá-la ver a entrada magnífica de fanfarronada na cidade. Se realmente me amais, disse ela, conseguireis isso, de uma maneira ou de outra, e o rei e a rainha jamais saberão nada a respeito. A aia e as outras choraram mais que antes, e disseram tudo o que conseguiam pensar para demover essa ideia da princesa. No entanto, quanto mais falavam, mais determinada ela ficava, e enfim consentiram em fazer um pequeno buraco na torre do lado, que dava de frente para os portões da cidade. Depois de arranhar e raspar dia e noite, fizeram em seguida um buraco através do qual podiam, com grande dificuldade, empurrar uma agulha bem fininha, e assim a princesa viu a luz do sol pela primeira vez. Ficou tão deslumbrada e encantada com o que viu, que permaneceu ali, sem tirar os olhos do buraquinho um minuto sequer, até que num instante, a procissão do embaixador apareceu à vista. À frente dela, o próprio fanfarronada montava um cavalo branco, que se emproava e caracolava ao som das trombetas. Nada podia ter sido mais esplêndido do que os trajes do embaixador. Seu manto estava quase escondido sob um bordado de pérolas e diamantes, suas botas eram de ouro maciço, e de seu capacete planavam plumas escarlates.
Assim que o viu, a princesa perdeu o juízo completamente e decidiu que se casaria com Fanfarronada e com nenhum outro. É impossível que seu senhor tenha metade da beleza e do encanto dele. Não tenho grandes ambições, e, tendo passado toda a minha vida nesta torre entediante, qualquer coisa, até mesmo uma casa no campo, parecerá uma mudança prazerosa. Tenho certeza de que pão e água compartilhados com Fanfarronada me agradarão muito, mais que frango assado e guloseimas com qualquer outra pessoa. E assim continuou a falar, até que a dama de companhia se perguntou de onde ela tirou tudo aquilo. No entanto, quando tentaram fazê-la parar, e objetaram que sua alta linhagem tornava perfeitamente impossível que fizesse tal coisa, ela não deu ouvidos, e ordenou que se calassem. Assim que o embaixador chegou ao palácio, a rainha mandou buscar a filha. Todas as ruas estavam forradas com carpetes, e as janelas estavam cheias de damas que esperavam ver a princesa, e traziam cestos de flores e doces, para lançar sobre ela à medida que passasse. Mal tinham começado a aprontar a princesa quando chegou um anão, montado num elefante. Ele veio das 5 fadas, e trouxe para a princesa uma coroa, um cetro e um manto brocado de ouro, com uma nágua maravilhosamente adornada com asas de borboleta. Também enviaram um porta-joias, tão esplêndido que ninguém jamais vira algo assim antes, e a rainha estava completamente deslumbrada quando o abriu. A princesa, por sua vez, só deu uma olhadinha de relance para esses tesouros, pois não pensava em nada senão em Fanfarronada. O anão foi recompensado com uma moeda de ouro, e decorado com tantas fitas, que era quase impossível vê-lo. A princesa mandou para cada uma das fadas uma roca nova com um fuso de madeira de cedro, e a rainha disse que ela tinha de vasculhar seus tesouros, e encontrar algo fascinante para enviar também. Quando a princesa arrumou as coisas lindas que o anão trouxera, estava mais linda que nunca, e, à medida que caminhava pelas ruas, o povo gritava: "Como é linda! Como é linda!" A procissão era constituída pela rainha, a princesa, 5 dúzias de outras princesas, suas primas, e 10 dúzias que vieram dos reinos vizinhos. Enquanto passavam com um passo majestoso, o céu começou a escurecer. De repente luziu um relâmpago, e começou uma chuva torrencial, com granizo e tudo. A rainha pôs o manto real sobre a cabeça, e todas as princesas fizeram o mesmo com suas caudas. Flor de Maio estava prestes a seguir-lhes o exemplo quando se ouviu um ganido horripilante, como de uma imensa horda de gralhas, corvos, urubus, corujas e todas as aves de mau agouro, e no mesmo instante, uma coruja enorme sobrevoou a princesa, e lançou sobre ela um lenço tecido de teias de aranha e adornado com asas de morcego. Então o estrépito de uma gargalhada zombeteira ressoou nos ares, e imaginaram que esta era outra das piadas desagradáveis da bruxa Carabosse. A rainha ficou apavorada com tamanho mau agouro, e tentou puxar o lenço negro dos ombros da princesa, mas ele realmente parecia estar grudado. "Ah!" exclamou a rainha. "Nada pode satisfazer esta nossa inimiga? De que serviu ter-lhe enviado mais de 50 libras de guloseimas, e o mesmo tanto do melhor açúcar, sem mencionar 2 presuntos da Westfália? Ela está furiosa como sempre." Enquanto lamentava assim, e todos estavam tão molhados, como se tivessem sido tragados por um rio, a princesa ainda pensava tão somente no embaixador, e exatamente neste momento ele apareceu diante dela, com o rei, e houve um grande estrugir de trombetas, e todos gritaram mais alto que antes. Fanfarronada em geral não ficava confuso para dizer algo, mas, quando viu que a princesa era tão mais linda e majestosa do que esperava, ele só conseguiu gaguejar umas poucas palavras, e esqueceu completamente a arenga que tivera de aprender por meses e sabia bem o suficiente para repeti-la até dormindo. A fim de ganhar tempo, para lembrar ao menos parte do discurso, fez diversas reverências à princesa, que, por sua vez, fez meia dúzia de mesuras sem parar para pensar, e então disse, para minimizar seu evidente constrangimento: "Senhor embaixador, tenho certeza de que tudo que pretendes dizer é encantador, uma vez que és tu quem o pretende dizer, mas apressemo-nos ao palácio, pois está chovendo a cântaros, e a perversa bruxa Carabosse vai se divertir ao ver-nos pingando aqui. Quando estivermos abrigados, podemos rir dela."
Neste momento, o embaixador recuperou a fala, e respondeu corajosamente que a fada tinha evidentemente previsto as chamas que seriam lançadas pelos olhos brilhantes da princesa, e tinha enviado este dilúvio para extingui-las. Então ofereceu sua mão para conduzir a princesa, e ela disse gentilmente: como não podes adivinhar quanto gosto de ti, senhor fanfarronada, sou obrigada a dizer-te claramente que, desde que entraste na cidade com seu lindo cavalo saltitante, lamento que tenhas vindo falar em nome de outro, e não em teu próprio. Então, se pensas como eu, casar-me-ei contigo em lugar de teu senhor. É claro que sei, que não és um príncipe, mas gostarei de ti como se o fosses, e podemos morar em qualquer cantinho do mundo, e nossa felicidade será tão certa quanto um dia segue a outro dia. O embaixador pensou que estava sonhando, e mal podia acreditar no que a adorável princesa dissera. Não ousou responder, mas apenas apertou a mão da princesa, até que realmente machucou o dedinho dela, mas ela não se queixou. Quando chegaram ao palácio, o rei beijou a filha em ambas as bochechas, e disse: meu cordeirinho, estás disposta a casar-te com o filho do grande rei Merlin, pois este embaixador veio em seu nome para buscar-te? Se te agrada, papai, disse a princesa, fazendo uma reverência. Também dou meu consentimento, disse a rainha. Prepare-se o banquete. Isso foi feito a toda velocidade, e todos se regalaram, exceto Flor de Maio e Fanfarronada, que, entreolhando-se, esqueceram-se de tudo mais. Depois do banquete veio um baile, e depois do baile um balete, e ao final estavam todos tão cansados, que caíram no sono onde se sentavam. Somente os amantes estavam bem acordados como ratos, e a princesa, vendo que não havia nada a temer, disse à fanfarronada: apressemo-nos e fujamos, pois jamais teremos chance melhor que esta. Então ela tomou a adaga do rei, que estava numa bainha de diamante, e o lenço de pescoço da rainha, e deu a mão à fanfarronada, que levava uma lanterna, e fugiram juntos por uma rua enlameada descendo até a praia. Ali, entraram num pequeno bote, em que o pobre barqueiro dormia, e quando este acordou e viu a adorável princesa, com todos os diamantes, e com o lenço de teia de aranha, não sabia o que pensar, e obedeceu-a na hora, quando ela ordenou que partissem. Não podiam ver, nem a lua, nem as estrelas, mas no lenço de pescoço da rainha havia uma gema que brilhava como 5 tochas. Fanfarronada perguntou à princesa onde ela gostaria de ir, ao que ela respondeu apenas que não importava onde fosse, desde que ele estivesse junto. Mas, princesa, disse ele, não ouso levar-te à corte do rei Merlin. Ele julgaria que a forca é boa demais para mim. Oh, neste caso, respondeu ela, é melhor irmos à Ilha do Esquilo. É deserta o bastante longe demais, para que alguém nos siga até lá. Então ordenou que o barqueiro os levasse à Ilha do Esquilo. Enquanto isso, raiava o dia, e o rei, a rainha e todos os cortesãos começaram a acordar, coçar os olhos, e a pensar que era hora de finalizar os preparativos para o casamento. A rainha perguntou pelo lenço de pescoço, para que ficasse elegante. Então, houve um corre-corre, e uma caçada por toda parte. Procuraram em todos os lugares, dos guarda-roupas ao forno, e a própria rainha percorreu do sótão ao porão, mas o lenço não estava em lugar algum, em que pudesse ser achado. Agora, o rei tinha sentido falta de sua adaga, e a busca começou de novo. Abriram caixas e baús, cujas chaves haviam sido perdidas há centenas de anos, e acharam inúmeras coisas curiosas, mas não a adaga. O rei arrancou a barba, e a rainha arrancou os cabelos, pois o lenço e a adaga eram as coisas mais valiosas do reino. Quando o rei viu que a busca era vã, disse: não faz mal, apressemo-nos e preparemos o casamento, antes que algo mais se perca. E então perguntou onde estava a princesa. Nessa hora, a aia deu um passo à frente, e disse: Senhor, tenho-a procurado nas últimas 2 horas, mas ela não está em lugar algum. Isso era mais do que a rainha podia suportar. Ela deu um sinal de alarme, e desmaiou, e tiveram de derramar 2 barris de água de colônia sobre a cabeça dela antes que se recuperasse. Quando voltou a si, todos estavam procurando a princesa em grande terror e confusão, mas, como ela não apareceu, o rei disse a seu pajem: encontra o embaixador Fanfarronada, que sem dúvida está dormindo em algum canto, e dize-lhe as más notícias.
Assim o pajem caçou a torto e a direito, mas Fanfarronada também não pôde ser encontrado, assim como a princesa, a adaga e o lenço. Então o rei convocou os conselheiros e os guardas, e, acompanhado pela rainha, dirigiu-se ao salão central. Como não teve tempo de preparar o discurso de antemão, o rei ordenou que se guardasse silêncio por 3 horas. Ao final deste período, disse o seguinte: ouvi, nobres. Minha filhinha Flor de Maio sumiu. Se foi sequestrada, ou se simplesmente desapareceu, não sei dizer. O lenço de pescoço da rainha, e também minha adaga, cujo valor é pesado em ouro, desapareceram, e, o pior de tudo, não se acha o embaixador Fanfarronada em parte alguma. Temo muitíssimo que o rei, seu senhor, por não receber notícias a respeito dele, há de procurá-lo entre nós, e acusar-nos de ter feito o picadinho dele. Talvez eu pudesse suportar isso se tivesse dinheiro, mas asseguro-vos que as despesas do casamento arruinaram-me por completo. Aconselhai-me, meus prezados súditos, o que é melhor que eu faça para resgatar minha filha, Fanfarronada e as outras coisas. Este foi o discurso mais eloquente que o rei jamais fizera, e quando tinham expressado sua admiração, o primeiro-ministro respondeu: Senhor, todos lamentamos ver vosso sofrimento. Daríamos tudo o que mais estimamos no mundo, para acabar com vossa aflição, mas esta parece outro dos ardis da bruxa Carabosse. Os 20 anos de azar da princesa ainda não se cumpriram, e de fato, verdade seja dita, notei que Fanfarronada e a princesa admiravam-se grandemente um ao outro. Talvez isso dê alguma pista do mistério de seu desaparecimento. Aqui a rainha interrompeu, dizendo: Cuidado com o que dizes, senhor. Creme, a princesa Flor de Maio, foi educada demais para pensar em apaixonar-se por um embaixador. Nesse momento, a Aia adiantou-se, e, prostrando-se diante dela, confessou como tinham feito um buraquinho na torre, e como a princesa dissera, quando viu o embaixador, que se casaria com ele, e com ninguém mais. Então a rainha enfureceu-se, e deu a Aia, ao embalador do berço, e a babá tal repreensão, que os fez tremer da cabeça aos pés. Mas o almirante Tricórnio interrompeu-a. Vamos atrás deste Fanfarronada imprestável, pois sem dúvida ele fugiu com nossa princesa. Houve então um grande aplauso e todos gritaram: certamente, vamos atrás dele. Enquanto rumavam para o março, os outros corriam de reino em reino tocando tambores e estrugindo trombetas, e, sempre que reuniam uma multidão, bradavam: quem quiser uma linda boneca, guloseimas de todos os tipos, uma tesourinha, um manto dourado, um chapéu de cetim, tem apenas de dizer onde Fanfarronada escondeu a princesa Flor de Maio. Mas a resposta sempre era: tereis de ir adiante, não os vimos por aqui. Entretanto, aqueles que foram por março tiveram melhor fortuna, porque, depois de navegar por algum tempo, perceberam uma luz diante deles, que ardia como um grande fogo. A princípio, não ousaram aproximar-se dela, mas pouco depois ela ficou parada, sobre a ilha do Esquilo, pois, como já adivinhais, a luz estava brilhando na gema. Quando a princesa e Fanfarronada desembarcaram na ilha, deram ao barqueiro uma centena de moedas de ouro, e fizeram-no prometer solenemente não contar a ninguém para onde os tinha levado. Mas a primeira coisa que aconteceu foi que, conforme remava de volta, entrou no meio da esquadra, e antes que pudesse escapar, o almirante viu e enviou um barco atrás dele. Enquanto era revistado, encontraram as moedas de ouro em seu bolso, e, uma vez que as moedas eram novas, cunhadas em honra do casamento da princesa, o almirante teve certeza de que o barqueiro havia sido pago pela princesa para ajudá-la em sua fuga. Ainda assim não respondia nenhuma pergunta, e fingia-se de surdo e mudo. Então disse o almirante: Ah, ele é surdo e mudo? Amarrai-o ao mastro, e dai-lhe um gostinho do chicote de 9 pontas. Não conheço nada melhor do que isso para curar um surdo e mudo. Quando o velho barqueiro viu que o almirante falava sério, contou tudo o que sabia acerca do cavalheiro e da dama que levara até a ilha de Esquilo, e o almirante sabia que haviam de ser a princesa e Fanfarronada, então ordenou que a esquadra cercasse a ilha. Enquanto isso, a princesa Flor de Maio, que a essa altura estava muito sonolenta, encontrara uma campina verdejante na penumbra, e deixara-se cair num sono profundo, quando Fanfarronada, que estava com fome e sem sono, veio acordá-la dizendo muito grosseiramente: Dize-me, madame, quanto tempo pretendes ficar aqui?
não vejo nada que comer, e, embora sejas muito charmosa, olhar para ti não me impede de morrer de fome. O quê? Fanfarronada, disse a princesa, sentando-se e coçando os olhos, é possível que enquanto estou contigo queiras alguma outra coisa? Tinhas de pensar todo o tempo em quão feliz estás. Feliz? Bradou. Eu diria antes infeliz. Desejo de todo o coração que estivesses de volta em tua torre escura. Querido, não fiques zangado, disse a princesa. Verei se encontro alguma fruta silvestre para ti. Que encontres um lobo que te devore, rosnou fanfarronada. A princesa, com grande desalento, correu aqui e acolá por todo o bosque, rasgando o vestido, e machucando suas mãozinhas brancas em espinhos e abrolhos, mas não encontrou nada de bom para comer, e enfim, tomada de pesar, teve de voltar a fanfarronada. Quando ele a viu de mãos vazias, levantou-se e deixou-a resmungando consigo. No dia seguinte, procuraram de novo, mas sem melhor sorte. Ai de mim, disse a princesa. Se tão somente pudesse encontrar algo para comeres, não pensaria que eu mesma também estou faminta. Tampouco eu pensaria nisso, respondeu fanfarronada. É possível, disse ela, que não te importes, se eu morrer de fome. Fanfarronada, disseste que me amavas. Isso se deu em outro lugar, e eu não estava com fome, disse ele. Faz uma grande diferença nas ideias de alguém estar morrendo de fome e de sede numa ilha deserta. Nessa hora, a princesa ficou terrivelmente aflita, e sentou-se sob uma roseira branca, e começou a chorar amargamente. Felizes as rosas, pensou consigo. Basta que floresçam à luz do sol e sejam admiradas, e não há quem lhe seja indelicado, as lágrimas. Correram por seu rosto, e respingaram nas raízes da roseira. Imediatamente, a princesa surpreendeu-se em ver todo o arbusto sussurrar e chacoalhar-se, e a voz suave do botão mais lindo disse: Pobre princesa! Olha no tronco daquela árvore, e encontrarás um favo de mel, mas não sejas tola de compartilhá-lo com fanfarronada. Flor de Maio correu até a árvore, e de fato havia mel. Sem perder um segundo, correu com ele até fanfarronada gritando alegremente: Vê, aqui está um favo de mel que encontrei. Podia tê-lo comido sozinha, mas preferi dividi-lo contigo. Sem olhar para ela, e sem agradecer, ele tomou-lhe da mão o favo de mel, e comeu-o todo de uma vez, sem oferecer a ela, nem um pouquinho. De fato, quando a princesa pediu humildemente um pouco, fanfarronada disse zombeteiramente que era doce demais para ela, e que lhe estragaria os dentes. Flor de Maio, mais abatida que nunca, dirigiu-se, triste, a um carvalho a cuja sombra se sentou, e suas lágrimas e suspiros eram tão comoventes que o carvalho refrescou-a com suas folhas sussurrantes, e disse: Sê valente, linda princesa, nem tudo está perdido. Toma este jarro de leite e bebe-o, e, haja o que houver, não deixes uma gota para fanfarronada. A princesa, muito surpresa, olhou em volta e viu um jarro cheio de leite, mas antes que o levasse aos lábios, pensou em como fanfarronada devia estar com sede depois de comer pelo menos 15 libras de mel, a fez correr de volta para ele, e dizer: Eis um jarro de leite. Toma um pouco, pois de certo estás com sede. Mas rogo que deixes um pouco para mim, pois estou morrendo de fome e de sede. Ele, porém, pegou o jarro, e bebeu todo o seu conteúdo num gole só, e então o partiu em pedaços numa pedra, dizendo com um sorriso malicioso: Como não comeste nada, não podes estar com sede. Ah! Suspirou a princesa. Estou sendo punida por decepcionar o rei e a rainha, e por fugir com este embaixador, a respeito de quem nada sabia. A dizer isso, afastou-se para a parte mais densa do bosque, e sentou-se sob um espinheiro, onde um roxinol cantava. Imediatamente, ouviu-o dizer: Procura sob o arbusto, princesa, encontrarás um pouco de açúcar, amêndoas e algumas tortas ali. Mas não sejas boba de oferecer a fanfarronada. Desta vez, a princesa, que estava desmaiando de fome, ouviu o conselho do roxinol, e comeu sozinha tudo o que encontrou. Fanfarronada, vendo que ela tinha encontrado algo bom, e não estava indo dividir com ele, correu até ela com tamanha fúria, que a princesa rapidamente apertou a gema da rainha, a qual tinha a propriedade de tornar as pessoas invisíveis se estivessem em perigo. Quando já estava escondida dele, e segura, repreendeu gentilmente por sua indelicadeza.
Enquanto isso, o almirante Tricórnio despachara o marinheiro Tagarela das botas de palha, o mensageiro a serviço do primeiro-ministro, para dizer ao rei que a princesa e o embaixador haviam desembarcado na ilha do Esquilo, mas que, sem conhecer o país, não o seguiu, temendo ser capturado por inimigos ocultos. Suas majestades ficaram felizes com a notícia, e o rei mandou buscar um grande livro, cada folha com 8 varas de comprimento. Era obra de uma fada muito inteligente e continha a descrição de toda a terra. Ele logo descobriu que a ilha do Esquilo estava desabitada. Vai, disse ele ao marinheiro Tagarela, e dize ao almirante, que desembarque de uma vez. Estou surpreso por não ter ele feito isso mais cedo. Assim que essa mensagem chegou à esquadra, fizeram todos os preparativos para a guerra, e o barulho era tão grande, que alcançou os ouvidos da princesa, que imediatamente voou para proteger seu amado. Como não era muito corajoso, este aceitou a ajuda de bom grado. Fica atrás de mim, disse ela, e segurarei a gema que nos manterá invisíveis, e, com a adaga do rei, posso proteger-te do inimigo. Então, quando os soldados desembarcaram, nada podiam ver, mas a princesa tocou-os um por um com a adaga, e caíram inconscientes na areia, de modo que, enfim, o almirante, vendo que havia algum encantamento, rapidamente deu ordens de recuar por razões de segurança, e encaminhou seus homens de volta às embarcações, sob grande confusão. Fanfarronada, sendo mais uma vez deixado com a princesa, começou a pensar que, se conseguisse livrar-se dela, e tomasse posse ele mesmo da gema e da adaga, poderia escapar. Então, enquanto caminhavam por um despenhadeiro, tentou empurrar a princesa com toda a força, esperando que ela caísse no março. Ela, no entanto, esquivou-se com tanta agilidade, que tudo o que aconteceu, foi ele mesmo desequilibrar-se, cair e afundar-se no março, como um pedaço de chumbo, e nunca mais se ouviu falar dele. Enquanto a princesa ainda estava procurando tomada de horror, o barulho de uma agitação chamou-lhe a atenção, e, olhando para cima, viu 2 bigas aproximarem-se, vindas de direções opostas. Uma, brilhante e reluzente, era movida por cisnes e pavões, enquanto a fada nela sentada, era linda com um raio de sol. A outra era movida por morcegos e corvos e trazia uma anãzinha assustadora, vestida de pele de cobra, e com um grande sapo sobre a cabeça como capuz. As 2 bigas encontraram-se numa batida assustadora nos ares, e a princesa observava angustiada, e sem ar enquanto se desenrolava uma batalha violenta entre a fada adorável com sua lança de ouro, e a anãzinha medonha com sua alabarda enferrujada. Logo ficou evidente que a bela estava levando a melhor, e a anã virou a cabeça dos morcegos, e partiram em retirada com grande estardalhaço, enquanto a fada desceu para o lugar em que a princesa estava e disse, sorrindo: Vês, princesa, derrotei definitivamente aquela velha malvada Carabosse. Acredita? Ela de fato queria exercer autoridade sobre ti para sempre, porque saíste da torre 4 dias antes de completarem-se os 20 anos. No entanto, acho que dei um jeito em suas pretensões, e espero que sejas muito feliz, e desfrutes a liberdade que conquistei para ti. A princesa agradeceu de todo o coração, e em seguida a fada despachou um dos pavões para seu palácio, a fim de que trouxesse um manto lindíssimo para Flor de Maio, que de certo precisava dele, pois o dela estava todo rasgado pelos espinhos e abrolhos. Outro pavão foi enviado ao almirante, para contar-lhe que agora podia desembarcar em perfeita segurança, o que ele fez imediatamente, trazendo consigo todos os seus homens, até mesmo o marinheiro Tagarela, que, passando pelo espeto em que o jantar do almirante estava assando, arrebatou-o e trouxe-o consigo. O almirante Tricórnio estava muitíssimo surpreso, quando chegou à bica de ouro, e ainda mais em ver 2 moças encantadoras caminhando sob as árvores um pouco à frente. Quando chegou até elas, é claro que reconheceu a princesa, e prostrou-se a seus pés, e beijou-lhe a mão com grande alegria. Então ela apresentou-lhe a fada e contou-lhe como Carabosse finalmente fora derrotada, e ele agradeceu e parabenizou a fada, a qual lhe foi muito amável. Enquanto estavam conversando, ela gritou de repente: Sinto o cheiro de um saboroso jantar. Sim, madame, ei-lo aqui, disse o marinheiro Tagarela, segurando o espeto em que fazões e perdizes crepitavam. Queres provar algum deles, Alteza? Sem dúvida, disse a fada, especialmente porque a princesa certamente ficará feliz em ter uma boa refeição.
Então o almirante mandou providenciar tudo o que era necessário, e festejaram alegremente sob as árvores. Quando acabaram, o pavão tinha voltado com um manto para a princesa, em que a fada vestiu. Era verde brocado de ouro, adornado com pérolas e rubis, e seus longos cabelos dourados estavam amarrados com fitas de diamantes e esmeraldas, e traziam uma coroa de flores. A fada fê-la montar ao seu lado na biga de ouro, e levou-a a bordo do navio do almirante, onde se despediram. A fada mandou lembranças à rainha, e pediu à princesa que lhe contasse que foi a quinta fada que comparecera ao batismo. Saudaram-se, a esquadra içou âncoras e logo chegaram ao porto. Ali o rei e a rainha esperavam, e receberam a princesa com tanta alegria e bondade, que ela não tinha palavras para dizer o quanto estava arrependida de ter fugido com um embaixador tão pobre de espírito. Mas, no final das contas, isso também deve ter sido culpa de Carabosse. Nesse momento auspicioso, quem estava para chegar era o filho do rei Merlin, que ficara preocupado por não receber notícias de seu embaixador e começara ele mesmo, com uma escolta de 1000 cavaleiros e 30 guarda-costas em uniformes escarlates e dourados, a investigar o que podia ter acontecido. Como ele era 100 vezes mais bonito e mais corajoso que o embaixador, a princesa achou que podia gostar muito dele. Então, o casamento foi consumado de uma vez, com tanto esplendor e júbilo, que todos os infortúnios passados foram completamente esquecidos.